lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Seja bem-vindo à live Vivendo o Chamado. Imagine você quando com os anjos, imagine você cantando no coral um hino sem igual. Boa noite, um hino triunfal. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Imagine você com o corpo transformado, imagine você com Abraão, Isaac e Jacó, estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você quando for igual, um hino sem igual, um hino triunfal. Agora eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá. Oh, glória! Para todos sempre seja engrandecido, exaltado, magnificado, adorado o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para todo o sempre. Meus amados irmãos, começamos agora a live Vivendo Chamado e queremos muito que você nos acompanhe nesta live de hoje, para que a gente possa receber de Deus uma palavra direcionada. Ei, perceba bem,
Todos aqueles que escutam a palavra de Deus, eles mudam de vida. Todos aqueles que escutam a palavra de Deus, eles mudam a situação. Todos aqueles que escutam a palavra de Deus, eles vivem diferente. Meu Deus, o Instagram não é crente, não. Eu tô olhando aqui, não está distribuindo para ninguém. Mas tudo bem, compartilhe, irmão, se possível. Compartilhe esta live para que pessoas estejam sendo abençoadas nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender: quem tem Deus como seu refúgio, ele está tranquilo. Quem tem Deus como seu refúgio, ele está bem. Quem tem Deus como seu refúgio, ele descansa. Quem tem Deus como seu refúgio, ele se tranquiliza. Quem tem Deus como seu refúgio, ele não se perturba. Quem tem Deus como seu refúgio, ele está sabendo que mais cedo ou mais tarde a vitória vem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, compartilhe esta live para que mais pessoas sejam alcançadas através desta mensagem. A live Vivendo o Chamado é uma parceria do Ministério Vivendo o Chamado, que está aqui no Sertão, em Giraldo Oceano, e também uma parceria da live Vivendo o Chamado com todos vocês que nos acompanham. Ei, perceba bem, o Ministério Vivendo o Chamado tem o objetivo de trazer Jesus para o seu coração, trazer Jesus para o sertão, trazer Jesus para essa localidade, trazer Jesus para onde nós estamos. Ei, entenda bem, o objetivo é este, o foco é este, a alegria é este, o prazer é este: trazer Jesus para o sertão. Mas entendamos bem o tema da nossa live de hoje. Segura aí que você vai entender facilmente o nosso tema da live de hoje. Um abraço para Josefa Gamba, que acabou de entrar agora e também mudou a foto do perfil. Um abraço para Anédia Cordeiro. Um abraço apertado para você que está entrando na live agora. A Gilvânia está na live desde o começo, glória a Deus. Um abraço para minha mãe Nezinha, oh glória. Ei, e lembrando para os irmãos aqui do sertão de Rosa Luxemburgo, de Sete Casas de Rosa Luxemburgo, que amanhã, às 15h30 em Rosa Luxemburgo, às 3 horas da tarde em Rosa Luxemburgo, e às 19 horas em Sete Casas, nós vamos receber o pastor Cícero, juntamente com o pastor Nunes, juntamente com o irmão Fábio e a sua esposa, a adoradora Isabel. Vamos ter um culto tremendo amanhã. Chegue cedo, porque amanhã, normalmente, os irmãos que estão aqui sabem, o espaço lá na igreja está sendo pequeno, lá em Sete Casas, graças a Deus. E chegue cedo para sentar no lugar legal para você ouvir a palavra de Deus. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade e pedir oração aos irmãos que intercedam pela construção do templo do Ministério Vivendo o Chamado. E eu quero dizer a você que nós já estamos lançando, traga aqui a rifa, por favor. Já estamos lançando uma rifa, oh glória, segura aí, olha a rifa. Tá aqui a ganhadora de um dos sorteios, né? Se eu não me engano, é a mamãe de Mateus, entrou aqui. Louvado seja Deus. Sandriano, Deus abençoe. Perceba, um dos sorteios. Vou pegar aqui, segura aí, viu? Um dos sorteios. Primeiro lugar, um bezerro top, que se eu pudesse, eu concorreria, e se eu ganhasse, eu montaria naquele bezerro para deixar ele mais manso. Mas, infelizmente, eu só não vou montar nele porque eu não posso concorrer. É verdade, irmão. Eu montaria naquele bezerro. Não sei quantos segundos eu ficaria no bezerro, mas que eu montaria. Mas perceba bem, irmão. Primeiro lugar, um bezerro. Top de linha, bezerro. Tá uma coisa linda. Pena que eu não tenho uma foto do bezerro aqui para mostrar a você. Segundo lugar, esta máquina.
Um telefone da Xiaomi, Poco Xiaomi. Olha para aqui. Meu Deus, olha isto. Eu não sei nem o que é que tem dentro dessa caixa. Olha para aqui. Capinha, todo no plástico, bonitíssimo. O carregador está aqui também, eu não vou mostrar porque não precisa. Mas olha que coisa linda esse telefone. Uma câmera poderosa. Eu vou até ligar ele para mostrar para você. Ó, vou ligar ele pela segunda vez. Ligou. Aqui, ó. Tá vendo? Que coisa linda. Que pena que eu não posso concorrer. Por apenas R$8, você vai concorrer a esta belezura de aparelho. 256 GB de memórias, com 8 GB RAM expansiva, como também tela AMOLED. Uau, uma das melhores telas. Esse telefone é top. Eu queria ganhar ele, vou até desligar, porque senão vou voltar ali aqui para a caixinha, porque é melhor. Então perceba bem, você concorre a um kit da Eudora com direito a perfume e creme. Mas esse é o quarto prêmio, o bezerro é o primeiro. Olha, segura aí. O bezerro é o primeiro, o top de linha, quem não quer ganhar um bezerro? E lembrando que quem ganhar o bezerro, que for da região de Sete Casas, 1º de Maio, Pitubas, Serrote do Algodão, se for dessa região, vai levar o bezerro. Se não for da região, for longe daqui do sertão, nós vamos passar para a pessoa R$1.500. Se você ganhar o segundo prêmio, será esse maravilhoso aparelho top de linha. Eu vou até guardar ele aqui, que eu estou até com muito cuidado nele. Se você ganhar o terceiro prêmio, você vai receber um Pix de R$500. Ei, um Pix de Pastor Ademir. Que Deus abençoe, meu amigo. Quiser entrar aí para dar uma palavra forte, esteja à disposição. Terceiro prêmio, um Pix de R$500. E o quarto prêmio, um kit da Eudora com direito a perfume e creme, cheirosíssimo. É porque eu não estou vendo ele aqui para ir pegar para mostrar a você. Mas apenas R$8 você ajuda na construção do templo, você ajuda a nós construirmos o templo do Ministério Vivendo Chamado aqui no sertão. Você pode ganhar um bezerro ou R$1.500. Você pode ganhar este maravilhoso celular e você pode ganhar R$500 ou você pode ganhar o kit da Eudora. Meu irmão, com R$8. Parece que um pão é R$1, né? Não sei, parece que um pão é R$1. 8 pães. Meu Deus, é um café para mim. Perceba, você pode ganhar. Eu vou pedir aos irmãos, compartilhe, se puder, esta live. Quando nós postarmos o conteúdo nas redes sociais, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas, olha, fechei o negócio e esqueci de botar a caixa dentro. Mas perceba bem, você vai nos ajudar nesse projeto, bota o coraçãozinho aí para subir, compartilhe com mais pessoas. Mas vamos lá, o Instagram não é crente não, já falei isso 1000 vezes, e por isso que ele não divulga material cristão. Amados irmãos, nós estamos, vou começar agora falando do tema. Em Mateus não, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo estava pedindo a Deus uma ação sobre ele. Que ação era esta? Nós não sabemos qual era exatamente o problema. Todavia, porém, a Bíblia demonstra, na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, que Paulo chegou para Deus e disse: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso... A gente não sabe afirmar exatamente o que Paulo pediu. E a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. Oh, resposta maravilhosa.
O que foi que Deus estava dizendo para Paulo nesta situação, nesta ocasião? Paulo, independente do problema que você enfrenta, o que importa para mim, que Deus abençoe Miguel Braz, filho da Silvia Braz. Oh, glória! O que importa para você, Paulo, é a minha graça. O que importa para você, Paulo, é ter um pacto comigo. O que importa para você, Paulo, é ouvir a minha voz. O que importa para você, Paulo, é estar junto de mim. Um abraço de Janira Santos. De Janira, minha vista está horrível. De Janira Santos. Deus abençoe. O que foi que Deus disse para Paulo? O que importa para você, Paulo, é que eu estou contigo no combate. O que importa para você, Paulo, mas meu irmão, quantos de nós precisamos entender que só iremos vencer se tivermos graça? Quantos de nós precisamos entender que só chegaremos ao objetivo pela graça? Quantos de nós precisamos entender que só conseguiremos ficar no caminho se tivermos graça? Nesses últimos tempos como nunca, a igreja precisa de graça. Nesses últimos tempos como nunca antes, a igreja precisa receber, precisa clamar, precisa pedir, precisa implorar, precisa descer na madrugada, precisa jejuar. Para quê? Para que o Senhor dê graça. Crente sem graça é uma desgraça. Crente sem graça desanima. Crente sem graça falta ânimo. Crente sem graça falta fôlego. Crente sem graça falta esperança. Crente sem graça falta disposição. Crente sem graça falta vigor. Crente sem graça não avança. Crente sem graça regride. Mas crente com graça vai para cima. Crente com graça vence o inferno. Crente com graça o diabo se assusta. Crente com graça deixa os demônios com enxaqueca. Crente com graça, cheio do Espírito Santo, ninguém segura. Peça a Deus nas suas orações graça. Precisamos de graça. Não é necessário você ter dinheiro para ter graça. Não é necessário você ter muita saúde para ter graça. Não é necessário você não ser deficiente ou ser deficiente para ter graça. Não é necessário você ter muito conhecimento cultural para ter graça. Para você ter graça, o que é necessário é clamar, é descer, é pedir, é implorar. A Bíblia Sagrada refere-se em um dos seus textos, Jeremias, ele disse: clama a mim e eu vou te responder. Clame ao Senhor. Como é que eu vou clamar? Clamar é um ato de um grito de desespero. Clamar é um grito que ecoa no céu. Clamar é um grito com todo o seu pulmão. Clamar é dar um grito com mais do que a força da voz da sua garganta. Dar um grito com a voz do seu coração. Clamar é gritar sem se incomodar com o que vão achar de você. Pode chamar você de louco, pode chamar você de retardado, pode chamar você de sem juízo, mas o que importa é que você clame pela graça, você peça a graça, você implore pela graça, você identifique que você precisa de graça. E graça, a gente nunca chega no limite para receber. Não, já tô muito cheio de graça, tá bom demais, já chega. Não, quanto mais o crente fica cheio de graça, mas ele quer graça. Quanto mais o crente fica cheio de graça, mas ele quer unção. Quanto mais o crente fica cheio de graça, mas ele tem autoridade. Quanto mais o crente fica cheio de graça, mas a presença de Deus transborda. Amados irmãos, é bom a gente perceber algo interessante. Você já pensou o que seria dos nossos pais na fé se não fosse a graça? O que seria de um Billy Graham da vida se não fosse a graça? O que seria dos reformadores se não fosse a graça? E entenda bem, eram homens, os nossos pais na fé, eram homens que se habituaram à oração, eram homens que se habituaram a buscar o Senhor, eram homens que se habituaram e se obcecaram
marcaram pela presença de Deus. Crente, irmão, irmã, igreja, o Espírito Santo só trabalha se tiver graça. O Espírito Santo só se manifesta se tiver graça. Por quê, pastor? Porque o crente com graça, ele entende que ele é dependente de Deus. Porque o crente com graça, ele sabe que ele precisa de Deus. Porque o crente com graça, ele quanto mais serve, mais quer servir. Quanto mais desce, mais quer descer. Quanto mais ora, mais quer orar. Quanto mais clama, mais quer clamar. Crente com graça coloca medo no inferno. Crente com graça ganha almas. Crente com graça abala onde chega. Crente com graça clama e o céu se abre. Crente com graça afasta toda desgraça. Vivemos hoje em um tempo que a graça está muito, mas muito necessária. Como um lubrificante para o motor. Como um óleo para fazer a máquina girar. Como combustível para fazer o motor funcionar. O crente precisa de graça. O crente precisa de graça. Graça. Nós não podemos continuar sendo frequentadores de culto, frequentadores de igreja. Nós precisamos de graça. Não se acostume em ser um frequentador. Crente com graça é adorador. Crente com graça chora na presença de Deus. Crente com graça sente Deus em todo lugar que chega. Crente com graça é um baluarte do evangelho. Crente com graça é uma atalaia do céu. Crente com graça é um representante de Deus na terra. Crente com graça muda o quadro de uma situação, de uma família, de um bairro, de uma cidade. Crente com graça se coloca na brecha. Crente com graça se disponibiliza para a obra. Crente com graça não bota obstáculo para trabalhar na obra de Deus. Crente com graça serve ao Senhor. Crente com graça. Ei, irmãos, perceba bem. Nós, nesses últimos tempos, estamos precisando de graça. De graça para quê? Para abalarmos o lugar que vivemos anunciando Jesus. A Bíblia relata por algumas vezes Jesus indo se conectar com o Pai pela madrugada. E o texto sagrado diz: retirou-se Jesus para orar. Se fosse colocar numa linguagem de hoje, mais popular poderia ser: e retirou-se Jesus para buscar graça. Ei, se Jesus andava buscando graça, se Jesus nos ensinou isto, se Jesus pediu aos discípulos na hora da angústia: nenhuma hora vocês podem velar comigo, será que nós podemos aceitar? Ei, irmão, não se engane, não. Esse mundo que a gente vive, a perspectiva não é de melhora. Pode sair presidente, entrar presidente, senador, deputado. Melhora, para dizer, nós vamos mudar, vamos transformar esse país num país... Esquece. Claro que você precisa fazer a sua parte na eleição, mas esquece. A igreja, nesses últimos tempos, particularmente eu não creio, não estou dizendo que está na Bíblia, mas eu não creio que a gente viva mais 30 anos nessa terra. Eu não creio. E estou dizendo que Jesus vai voltar aqui a 30 anos, não, viu? Eu estou dizendo a minha opinião, eu não creio. Pelas circunstâncias, eu não creio. Mas se a igreja cair nos pés de Jesus, com compromisso, com sinceridade, com integridade, com afeição, com toda a força da alma, tenha certeza,
você vai abalar o ambiente que você vive. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia direito, mas Deus vai te encher de graça. Mas por quê? Porque você vai buscar a graça do Senhor. Quantos leigos analfabetos do passado o Senhor usou de forma efervescente? Eu conheci alguns. E entenda bem, Deus precisa de pessoas disponíveis para se colocar na brecha. Você está disposto para se colocar na brecha? Você está disponível para se colocar na brecha? Você se predispõe? Mas, pastor, para que se colocar na brecha, o que é preciso? De graça. Graça. Todos os dias, irmão. Se a gente não tiver a graça de Deus, a gente perde o equilíbrio. Se a gente não tiver a graça de Deus, a gente perde a disposição para servir a Deus. Se a gente não tiver a graça... Eita. Mas como seria João 3,16? Eu digo que se João 3,16 fosse escrito de forma diferente, seria porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua graça, que deu o seu Filho, que deu o seu favor imerecido, que deu o melhor que ele tinha por mim e por você. A graça de Deus nos alcança hoje. Você só está confessando Jesus como Salvador porque foi alcançado pela graça. Você só sabe que vai morar no céu porque foi alcançado pela graça. Você só está conseguindo ficar de pé mesmo em meio à tempestade porque a graça não te abandona. Você só consegue vencer as batalhas porque a graça alcançou você. Você só consegue chegar até aqui porque a graça está do teu lado, mesmo naqueles momentos que você diz, Deus não está escutando-me, Deus não está me vendo, Deus não está me percebendo. Aqui chegou a minha hora de se despedir de tudo e de todos. Agora eu vou morrer aqui no calabouço, como pensou Elias. É nessas horas que, se você fechar os olhos, o céu se abre. Se você dobrar os joelhos, o céu se abre. Se você clamar com o coração, o céu se abre. E a graça de Deus desce sobre você. A graça é o óleo. A graça é a unção. A graça é Jesus na vida. A graça é a autoridade. A graça é a ousadia. A graça é o poder de Deus para você se sobressair entre as dificuldades, para você se sobressair entre os problemas, para você se sobressair nas batalhas. Você dizem que você é um derrotado, é porque não conhece o Deus que te dá a graça de graça. Ei, entenda bem, é só pedir. Pede-me, diz a Bíblia, e eu te darei as nações por herança. Quando você for pedir a Deus, não peça riqueza apenas. Quando você for pedir a Deus, não peça dom de louvar apenas. Quando você for pedir a Deus, não peça dom de cura apenas. Quando você for pedir a Deus, não peça que o Senhor faça outra coisa, mas peça para Ele, Senhor, me dá graça. Eu preciso de graça. Eu dependo da graça. Eu vivo pela graça. Eu só caminho se for pela graça, com graça. O diabo quer ver a tua desgraça, mas a graça não permite. Os inimigos querem ver a tua derrota, mas a graça não permite. Os inimigos querem te ver prostrado, mas a graça te põe de pé. Os inimigos querem te ver para baixo, mas a graça te põe em cima. Os inimigos querem te ver humilhado, mas a graça te coloca no lugar de honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom viver pela graça. Aleluia, meus irmãos. Jesus tem sido bom para conosco. Que Deus abençoe. José Gama está comentando aqui, missionária diz, meus irmãos, a minha vista está muito ruim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem está falando aqui, eu acho que eu já falei. Amados irmãos, entenda bem. Se você soubesse o quanto Satanás tem medo de crente que tem graça, se você soubesse o quanto você dá prejuízo ao inferno quando você tem graça, se você soubesse quanto o sorriso do Senhor é largo quando Ele te vê pedindo graça,
você não pediria outra coisa. Porque quando você pede a graça de Deus, Ele te dá além da graça. Pedir graça ao Senhor é um pedido de sabedoria, é um pedido inteligente, é um pedido diferenciado. O que foi que Salomão pediu ao Senhor? O Senhor disse: Salomão, que você pediu, eu dou. Aí Deus olhou para Salomão. Talvez se Salomão tivesse pedido: eu não quero outra coisa, eu quero ser o homem mais rico da terra, era Deus ia fazer isso. Mas Salomão, foi que Salomão pediu ao Senhor: me dê sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. Porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza. Quando a gente sabe fazer o pedido certo, na hora certa, a resposta vem em dobro. Perceba. Por que será que em meio a tantas dificuldades, eu estou ouvindo muitas pessoas dizendo: pastor, o meu parente está com essa gripe, está internado. O meu primo acabou de ser internado. O meu sobrinho está internado. Eu estou escutando isso. Eu digo: Senhor, até agora o Senhor tem me sustentado. Obrigado. É a graça. O Senhor está contigo, mas peça a Ele graça. O Senhor está ao teu lado, mas peça a Ele graça. O Senhor conta com você, mas sem graça não dá. Sem graça não funciona. Sem graça a gente não chega. Sem graça o céu fica distante. Sem graça a gente não sobe. Sem graça a gente não tem capacidade de desejar o céu. Sem graça não dá. Sem graça não dá. Mas eu tenho certeza, eu ia falar outro tema, radicalmente outro tema, entrei nesse. Ei, perceba bem, se você pudesse analisar o que foi que te ajudou a chegar até aqui hoje, não foi o conhecimento que você tem com os políticos, não foi o conhecimento cultural, não foi o conhecimento com prefeito, não foi o conhecimento com delegado, foi a graça. Você superou aquela crise no casamento, foi a graça. Você superou aquele mal-estar grave familiar, foi a graça. Você quase ia morrendo na fé, mas está aqui por causa da graça. Paulo, a minha graça te basta. Pode não bastar nada para você, mas bastando a graça, tá tudo certo. Bastando a graça, você vence. Bastando a graça, você chega. Bastando a graça, você sobe. Bastando a graça, você é mais do que vencedor. Bastando a graça, você vai cantar, contar, dizer, falar: sou mais que vencedor. Pastor, eu recebo muita crítica, eu tenho vontade de reagir. Sabe por que você não reagiu? Por causa da graça. Eu recebo muita crítica e tenho vontade de parar. Sabe por que você não parou? Por causa da graça. Eu recebo muita crítica e vou entregar o cargo. Sabe por que você não entrega? Por causa da graça. Quem te colocou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te preparou foi Deus. Quem te capacitou foi Deus. Quem vai te colocar ali, aqui ou lá é Deus. A graça de Deus te acompanha. É por isso que a bênção apostólica diz que o amor de Deus. Quem vive sem o amor de Deus? Ninguém. A graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse que João 3,16 poderia ser colocado ali a graça. Porque Deus deu a sua graça de tal maneira. A graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. Quem vive sem o Consolador? Ninguém vive sem o amor de Deus. Ninguém vive sem a graça de Jesus. E ninguém consegue superar as crises sem a consolação do Espírito Santo. 3 características ligadas em uma única: a graça.
Peça graça. Você sabia que a gente mal ora pedindo a Deus graça? A gente pede a Deus cura, a gente pede a Deus emprego, a gente pede a Deus dinheiro, a gente pede a Deus isso e aquilo, mas a gente não pede graça. Você pode ter dinheiro, mas se não tiver graça, complica. Você pode ter saúde, mas se não tiver graça, complica. Você pode ter qualquer outra coisa, mas sem graça, fica uma desgraça. Espere, viva, respire, transpire graça. Amados, já está com quase 1 hora que eu estou nessa live. Eu quero louvar a Deus pela irmã Gilvânia. É a Gilvânia ou é a Sandriele que está aí? Obrigado, irmã Gilvânia. Amanhã à noite estaremos juntos em nome de Jesus. Josefa Barbosa. Quem é a Josefa Barbosa, amor? Josefa Barbosa é aqui de Sete Casas? Não sei. Desculpa, minha irmã, não estou vendo a foto. Minha vista está uma benção. Josefa Barbosa, me perdoe, viu, minha irmã? Josefa Gama. Quitéria Bento está por aqui, olha que bênção. Deus abençoe Quitéria Bento. Tu ainda está no Raul, tá, mulher? Tu ainda está no Raul. Que Deus te abençoe. Missionária Nissen, Paulo Afonso, louvado seja Deus. Pastor Ademir, que Deus abençoe, meu amado. Muito obrigado por estar aqui conosco. Aos irmãos que vão ver esta live depois. Deixa eu só repassar um pouquinho de novo. Eu falei lá no começo da live. Que nós vamos ter o sorteio de 4 prêmios para a construção do templo do Ministério Vivendo o Chamado. Nós vamos ter um bezerro, que tá lindo o bezerro. Nós vamos ter esse telefone celular, top de linha, que eu mostrei no começo da live. Vou ter que abrir de novo, que eu não coloquei o negócio dentro. Este maravilhoso celular, top de linha, que no começo eu liguei ele. Olha que coisa linda. Top de linha, de primeira. Essas câmeras são maravilhosas, lindo, rapaz. E o terceiro prêmio você vai ter R$500. E o quarto prêmio, um kit da Eudora. Top de linha. Para quem não sabe o que é Eudora, Eudora é produto boticário, tá? Produto boticário. Oh, Jesus, o plástico ia caindo aqui. Produto boticário. Então, com apenas R$8, você vai concorrer a estes prêmios. Pena que eu não posso concorrer. Pena. Porque eu queria concorrer. Mas eu não posso. Então você concorre. Você não pode, não vai perder um negócio desse. E você ajuda na construção do templo do Ministério Vivendo o Chamado aqui no Sertão. Olha a configuração dele aqui. Vou deixar aqui para depois você ler. Ó. Top de linha. Tá de cabeça para baixo, né? Acho que é assim. Top de linha. Top. Poco, tela AMOLED 256, 8 de RAM expansiva e umas câmeras incríveis. O bezerro, se for aqui do Sertão que ganha, vai levar o bezerro para casa. Se não for daqui, for de fora dessa região, quem ganhar o bezerro e não for dessa região e não quiser vir buscar o bezerro, nós passaremos um Pix de R$1.500. E no terceiro prêmio, R$500. No quarto prêmio, kit da Eudora, com apenas R$8, irmão. R$8 é 8 pães, é um café pra gente. 8 pães, meia hora você tá com fome de novo. Então entenda, você tem tudo para ganhar um desses presentes. E todo o dinheiro, nós prestamos conta, transparência, tudo bonitinho, será investido na construção do templo da igreja do Ministério Vivendo o Chamado aqui no Sertão. Você não pode perder esta oportunidade. Meus amados, a Quitéria Bento nem falou aqui, eu acho que ela
Não entendeu o que eu perguntei. Mas sábado que vem nós estaremos aqui, neste local, com esta parede preta de fundo. Se você quiser que a gente fale de algum tema, deixa o tema no direct, que a gente vai estudar para falar. Se você quiser pedir oração, deixe no direct, que nós temos o caderno de oração, nós vamos estar orando. Se você quiser fazer um voto para abençoar a obra de Deus aqui no sertão, para a construção, nós somos transparentes, viu? Faço questão de prestar conta de tudo. Faça um voto, diga-nos, ó irmão, pastor, missionária, pastora Tânia, ore por uma causa que eu fiz um voto de abençoar a obra de Deus aí no sertão. E Deus abençoando-me, eu vou abençoar a obra de Deus aí no sertão com força. Faça um voto assim. E nos informe. Eu duvido que você não tenha alguma resposta de Deus. Faça um voto para abençoar a obra de Deus. Tá? Nós vamos construir. Não sei como vai, não sei como é que Jeová vai fazer, mas a gente vai construir. Mas pastor, mas tem certeza absoluta. Tá bom? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, não só hoje, mas para todo sempre. E você diz amém, amém, amém. Neste domingo, culto no assentamento Sete Casas e no assentamento Rosa Luxemburgo. No Rosa Luxemburgo, às 15 horas. E em Sete Casas, às 19 horas. Então, eu espero você neste domingo. Adorador é tudo que eu sou. Adorado, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas em uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Oh glória, adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz e o coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas em uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que eu sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que eu sei, adorar é o que eu sou. Nada pode
perder te adoro, se eu vencer te adoro, se eu subir te adoro, se eu descer te adorar, é o meu prazer. Minha força vem do Senhor, nada pode calar o adorador. É o que eu sei, é o que eu sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. José Pagama, minha mãezinha, Luan, Deus abençoe. Josefa Barbosa, Silvânia, Lize Bezerra, Deus abençoe. Sábado estaremos aqui de volta ao vivo, live Vivendo o Chamado, aqui com você. Um beijo, abraço. Vamos deixar juntos sempre aqui, em nome de Jesus, olhe para o sertão. Deus abençoe.